A gente volta a falar agora do retorno do ex-presidente Jair Bolsonaro ao Brasil. Bolsonaro deve desembarcar em Brasília por volta das 7 horas da manhã desta quinta-feira, após passar 3 meses nos Estados Unidos. Por enquanto, o partido de Bolsonaro, o PL, não divulgou nenhum evento oficial para a recepção do ex-presidente, mas a expectativa é que aliados e apoiadores estejam presentes no aeroporto. O presidente também deve sair de lá e ir para a sede do PL, deve ficar reunido com alguns integrantes do partido, mas não tem previsão até o momento de fala do ex-presidente Jair Bolsonaro. Para evitar o risco de novos ataques, como o dia 8 de janeiro, quando as sedes dos 3 poderes foram depredadas por bolsonaristas, o governo do Distrito Federal estuda fechar a esplanada dos ministérios. O plano oficial de segurança para o retorno de Jair Bolsonaro deve ser divulgado ainda hoje. Para continuar esse debate, eu convido agora os deputados federais Júnior Amaral, do PL de Minas Gerais. Boa tarde, bem-vindo, deputado, mais uma vez. E deputada Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo. Boa tarde, deputada, bem-vinda mais uma vez. Vou começar com o deputado Júnior Amaral. O Brasil, a gente sabe que vive uma profunda polarização política. A gente teve um momento auge nas eleições do ano passado, mas parece que isso continua, pelo menos durante um bom tempo. O retorno do presidente Jair Bolsonaro ao país pode inflamar ainda mais esses embates entre esquerda e direita, deputado? Boa tarde, Luciana. Boa tarde, deputada Sâmia. Eu creio que não. Acredito que é natural e é benéfico para a política existirem lados opostos. Infelizmente, o que me parece é que a esquerda muitas vezes ela insiste em ser hegemônica. E a direita no Brasil, nos últimos, diria, 6, 7 anos principalmente, se levantou e tem se organizado. A presença do presidente Jair Bolsonaro, acho que é só um dos elementos que, para nós, que hoje estamos na oposição, é muito importante. Espero que ele chegue ao país para, inclusive, nos orientar também, deixar a sua contribuição para nos liderar, né? Acho absolutamente normal e não vejo como um elemento para que haja ainda mais polarização. Você acredita, então, deputado, que o ex-presidente volta numa liderança propositiva e não vai acirrar ainda mais ânimos? Sim, eu não vejo esse cenário para ele buscar acirrar ainda mais ânimos. Claro, nós temos um trabalho árduo de apontar os problemas que estão sendo revelados na condução do país pelo atual governo. Né? São escândalos atrás de escândalos, crise econômica, desemprego, e o presidente Bolsonaro chega nesse contexto de participar do debate. Eu não vejo, como eu disse, não vejo nada prejudicial. Deputada Sâmia Bonfim, a mesma pergunta. Acha que a volta do presidente Jair Bolsonaro pode inflamar ainda mais os ânimos e as relações entre esquerda e direita nesse país? Boa tarde, agradeço a CNN pelo convite. Boa tarde, deputado Júnior, a todos que nos assistem. Eu acho que a volta do Bolsonaro, na verdade, é desejada, né? Ele deixou o país, sem mais nem menos, no momento em que havia muita indignação popular e principalmente necessidade de se fazer justiça diante de todos os crimes que ele cometeu contra o país nos últimos anos. Ele precisa responder, seja por aquilo que foi levantado na CPI do Senado sobre a pandemia, né, são cerca de 9 crimes pelos quais ele foi indiciado, mas também pelo papel que cumpriu naquela invasão absurda dos 3 poderes no dia 8 de janeiro, quando bolsonaristas organizados e orquestrados tentaram dar um golpe de Estado no Brasil e, felizmente, não conseguiram. Eu acho que é inevitável que o crime acabe se acirrando no país. Primeiro porque o Bolsonaro não é do tipo, deputado, que debate política, que debate rumo do país. Ele é do tipo que, estando ou não com um cargo à sua disposição, utiliza o seu poder e a sua projeção pública para tentar aglutinar uma base radical de extrema-direita, que é movida pelo ódio, pela perseguição, é movida por crimes contra o país e contra as liberdades democráticas. Por isso a gente sabe que pode esperar um cenário de maior acirramento, mas também a gente não teme esse cenário, tendo em vista que quem deve satisfações à sociedade brasileira é ele. Ele acabou de ser obrigado a devolver, por exemplo, um conjunto de joias milionárias
e também armamento que ele acabou contraindo indevidamente, que são, na verdade, deveriam ser desde o início de posse do Estado brasileiro. Se descobriu recentemente que ele tem uma terceira para ser devolvida. Quantos outros crimes a gente vai descobrir a respeito do Bolsonaro? Então é importante que ele esteja aqui para responder à sociedade brasileira. E me desculpe a sinceridade, liderar a oposição só se for de dentro da papuda, deputado. Deputado Júnior, o ex-presidente volta agora em um cenário complicado também de respostas que ele precisa dar. E esse caso das joias foi muito prejudicial para a imagem dele. Eu queria que o senhor dissesse o tanto prejudicial. Amanhã, por exemplo, o presidente chega pelo aeroporto, vai à sede do PL, mas não tem previsão de um evento em que haja fala e jornalistas perguntando. Isso tem a ver com essa exposição do caso das joias, deputado? Luciana, o caso das joias é mais uma cortina de fumaça que já está sendo esclarecida. A própria defesa do presidente Bolsonaro tem se colocado à disposição, os bens que têm que ser devolvidos também, ao contrário do que aconteceu com o presidente Lula e a ex-presidente Dilma Rousseff. Eu tive acesso hoje a um documento do TCU, a um acórdão do TCU, que determina a devolução de mais de 500 itens por parte desses dois, no caso, ex-presidentes, levando em consideração que foi no primeiro mandato de Lula. E isso ainda não ocorreu. Nós estamos, inclusive, na Comissão de Fiscalização e Controle, da qual eu sou membro, tratando desse tema. Então, não são nem dois pesos e duas medidas, né? Porque o peso em relação às ações do atual presidente Lula, mas referente ao seu mandato passado e os bens que ele não direcionou ao acervo público, né? É escandaloso. São itens que, infelizmente, a imprensa, à época, me parece que não tratou como deveria. Em relação a crimes do presidente Bolsonaro, que a deputada citou, não há crime algum. Quem cometeu crime foi o cidadão que recebeu da Odebrecht triplex, que recebeu sítio em Atibaia, que respondeu a diversos processos, que acabou depois sendo descondenado. Ele foi condenado por diversos juízes. Se tiver de falar de algum criminoso aqui, é o atual presidente. Deputada Sâmia, antes de ir para a próxima pergunta, seu contraponto em relação ao deputado Júnior. Bom, tanto que ele cometeu crime que ele mesmo foi obrigado a fazer a devolução dessa caixa de joias e agora se identificou uma nova que ele precisa novamente devolver. Não há cortina de fumaça, o que há uma necessidade de fazer justiça para um país que foi tão machucado, tão maltratado por uma gestão inconsequente e desumana como foi a gestão Bolsonaro nos últimos 4 anos. O deputado citou o processo que levou à prisão do presidente Lula. Bem, o país conhece o desdobramento dessa história. O inquérito foi julgado improcedente, justamente porque ficou comprovado que houve interferência política por parte do ex-ministro Sérgio Moro, e vejam só vocês, que depois acabou se tornando ministro do Bolsonaro, o que é a grande prova de que teve um objetivo político muito claro por trás disso. Mas isso são águas passadas. O Brasil já sabe disso, o Supremo já tomou essa decisão, Lula foi eleito, derrotou o Bolsonaro, e agora é um novo momento. As coisas não ficaram para trás, a gente luta por anistia. É necessário que ele pague pelos crimes que cometeu contra o país. Devolver a caixa de joias é só o começo. Deputado Júnior, hoje o jornal Folha de São Paulo trouxe uma longa entrevista com Steve Bannon, que é o ideólogo, ou pelo menos identificado como ideólogo da direita no mundo inteiro. Ele faz críticas ao presidente Jair Bolsonaro ter saído do Brasil, por ele não teria saído do Brasil. Fala sobre sucessão do presidente Jair Bolsonaro, cita o nome do filho do presidente, Eduardo Bolsonaro, como um nome para 2026, inclusive. No caso de inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro, o seu partido, vocês já pensam em um nome? A direita está dividida, deputado? A gente tem visto muitos nomes da direita já tentando cooptar esses votos aí que foram para Jair Bolsonaro. Me permita, Luciana, só fazer uma correção na afirmação da deputada Sâmia. Para não dizer que ela está mentindo, eu vou partir do pressuposto que ela só está desinformada. A condenação do presidente Lula não foi anulada por questões políticas, foi anulada por uma questão formal, na minha opinião, forçação de barra, ligadas ao foro.
local e não por questão política. Sobre a declaração do Steve Bannon, eu acho absolutamente normal. Dentro da própria direita também há pessoas que entendem que o presidente Bolsonaro não deveria ter se ausentado esse tempo. Eu já sou da ala que acha que ele tem que fazer aquilo que ele tem vontade. Ele acabou de exercer um mandato de 4 anos e pode ir para os Estados Unidos, pode ir para onde ele quiser, é um cidadão livre, e acho nada mais justo esse período de descanso. Em relação a outras figuras que podem tentarem se aproveitar de algum vácuo, eu hoje, sinceramente, eu não vejo vácuo algum na liderança da direita. Quando me perguntam, mas e aí, quem vai ser o candidato em 2026? No meu ponto de vista, só não será Jair Bolsonaro se ele não quiser. É o líder natural, foi ele o responsável por hoje nós termos uma direita tão mobilizada e gigantesca dentro do Congresso Nacional. Mas a volta do presidente Jair Bolsonaro ao Brasil agora tem a ver com essa ausência de liderança, pelo menos, deputado? Não vejo. De qualquer maneira, ele não ficaria lá por muito tempo. Foi um momento que ele tirou para ele próprio. Essa passagem, inclusive, né, parece que já tinha sido divulgada há cerca de um mês que ele estaria voltando. Algumas pessoas tentaram imputar essa volta dele, relacionar essa volta dele com os últimos escândalos do governo Lula, declaração desastrosa, menosprezando o que Moro e sua família e outras vítimas, né, do PCC estavam para sofrer de maneira concreta. Para mim, não tem relação alguma com isso. Já era uma volta prevista que foi confirmada nos últimos dias. Deputada Sâmia, a mesma pergunta. A direita está dividida, existiu um vácuo de poder na direita, existem outros atores tentando chegar a esse voto do bolsonarismo. Mais uma pergunta, vou acrescentar mais uma para a senhora. O bolsonarismo, ele está mais enfraquecido ou fortalecido? Começando pela última pergunta, então, acho que desde o dia 8 de janeiro o bolsonarismo se enfraqueceu, porque houve um amplo consenso na sociedade de que aquilo foi um ato absurdo e que não pode ser admitido. Portanto, aqueles que foram responsáveis, tanto pelo estímulo, mas efetivamente pela invasão dos prédios dos 3 poderes, estão sendo mal vistos pela sociedade brasileira. Isso os enfraquece, muitos deles foram aprisionados, muitas lideranças políticas, algumas que infelizmente estão aqui no parlamento ainda, também estão respondendo pelo envolvimento que tiveram no 8 de janeiro. Isso os enfraqueceu. E, claro, a ausência da própria figura do Bolsonaro como a principal liderança de extrema-direita também os enfraquece muito. Não é à toa que, como o próprio deputado disse, espera que ele volte para liderar esse movimento. E eu acabei fazendo uma brincadeira que só pode ser da papuda, porque justamente a tentativa de erguer novos nomes para substituir a figura do Bolsonaro mostra uma preocupação real das lideranças da extrema-direita. E não sou eu que estou dizendo isso, é o próprio Steve Bannon, que já está ensaiando, inclusive, o nome do filho do ex-presidente da República como uma alternativa. Alguns ensaiam, e não é segredo para ninguém, o nome da sua esposa. Alguns outros deputados que estão dentro ou fora da cena política também se colocam, porque todo mundo sabe que é necessário haver um encaminhamento diante dos crimes cometidos pelo Bolsonaro. No mínimo, a inelegibilidade, mas também responder criminalmente por tudo que ele fez. O próprio tema do ex-juiz Sérgio Moro, que o deputado resgatou, toda a espetacularização em torno do que aconteceu, foram inventadas muitas mentiras, sim. No que diz respeito, por exemplo, a que foi ele que fez a transferência do Marcola, o Moro se negou a fazer a transferência do Marcola. Quem fez foi o promotor da cidade de Presidente Prudente, que anda com escolta até hoje em função disso, porque o ex-juiz se negou a fazer isso, o ex-ministro se negou a ter essa responsabilidade. Mas a Polícia Federal agiu de forma correta, diferentemente do que teria sido se fosse ele o ministro da Justiça, porque naquela época aparelhava, colocava a Polícia Federal para defender os filhos daquele bandido e não para atuar, inclusive, para proteger os inimigos políticos. Não à toa o nome do Sérgio Moro está crescendo, porque eles querem simular uma possibilidade de um outro líder de extrema-direita. A ironia do destino é que o Sérgio Moro saiu rompido com o governo Bolsonaro, acusando o governo do quê? De fazer o aparelhamento das instituições. Mas, quando a figura do Bolsonaro já não pode mais corresponder a essa expectativa eleitoral, eu entendo, eu acho natural que se ensaie outros nomes.
Mas fato é que o Brasil ainda tem memória sobre o que aconteceu no último período. Não é à toa que pela primeira vez na história, desde a redemocratização, que o presidente não se reelegeu. E essa memória é importante de permanecer na sociedade brasileira para que pessoas como ele não voltem a cometer crimes contra o nosso país. Deputado Júnior, seu contraponto, e também me responda a pergunta que não fiz ao senhor, se o bolsonarismo está enfraquecido. De maneira nenhuma, Luciana. O bolsonarismo está mais forte do que nunca. Infelizmente, devido à omissão, principalmente do atual governo, os atos do dia 8 de janeiro, em que sim, vários vândalos, criminosos, acabaram se aproveitando daquela fragilidade de maneira pretensiosa, né, do governo federal que foi posta aqui na Praça dos Três Poderes, acabou manchando sim a grande maioria de pessoas honestas, decentes, ordeiras, manifestantes de verdade. E essas pessoas, devido às injustiças que foram cometidas a partir do dia 8 de janeiro, sem individualização de conduta, pegando senhoras que sequer tinham descido à Praça dos Três Poderes, as capturando em frente ao QG do Exército aqui e colocando atrás das grades, né, mantendo por várias semanas essas pessoas presas, humilhando essas pessoas. Então, devido a tudo isso, é claro que há um receio, uma sensação de intimidação mesmo, que manifestantes no Brasil inteiro, pessoas de direita, estão sentindo. E isso foi muito propositado, como eu disse, a omissão do governo federal. E nós vamos provar isso na CPMI do dia 8 de janeiro, a partir do momento que ela foi instalada. Isso está sendo determinante para que essas pessoas se sintam, sim, intimidadas. Mas é apenas um momento em relação ao enfraquecimento de todo esse movimento, como eu disse, né, que surgiu principalmente nos últimos 7 anos e tem se organizado. Eu não vejo nenhum abalo. Deputada Sâmia, tem um minutinho para seu contraponto para a gente poder encerrar. Bom, eu queria novamente agradecer pelo convite. A gente está chegando próximo do aniversário de uma data muito triste para a história do nosso país, que foi o golpe civil-militar de 1964, que colocou o nosso país sob o jugo da censura, teve o fechamento do Congresso, perseguição, tortura e assassinato de milhares de brasileiras e de brasileiros. Eu acho que essa data é importantíssima de ser rememorada. O nosso Brasil precisa de memória, verdade e justiça, é exemplo do que outros países, inclusive da América Latina, colocaram. E a gente segue na luta para que não haja anistia ao Bolsonaro e para que não haja anistia nunca mais, para que as próximas gerações entendam todos os males que são feitos contra o nosso próprio povo e para que a gente nunca mais vivencie cenas de elogio a torturadores, como o ex-presidente era especialista em fazer, ameaças de golpe de Estado também, como o ex-presidente era especialista em fazer, e tentativas, como esses vândalos e criminosos e bolsonaristas, como o próprio deputado os apelidou nessa entrevista, tentaram e felizmente não conseguiram no último dia 8 de janeiro. Ditadura nunca mais, anistia nunca mais. Obrigada. Eu agradeço, então, a participação dos deputados federais Júnior Amaral, do PL de Minas Gerais, que já esteve aqui comigo outras vezes. Obrigada, deputado. E Sâmia Bonfim, do pessoal de São Paulo, que também já esteve aqui comigo outras vezes. Obrigada, deputada.